gigante. Eu acho que a primeira coisa que é o que deu origem ao submarino foi uma vez que eu inventei de construir uma canoa de papel gigante. Falei, não vou pegar um origami... Porque aquele modelo de barquinho de papel tradicional... Antes disso, cara, da onde que vem essa sua paixão pela água? Eu trabalhei numa revista que é a Revista Náutica. Ah, olha só, e aí, cara. Inclusive, trabalhei reformando o site da Revista Náutica como webmaster. Depois... Em reportagem e tudo? Sim. Eu fiz umas coisas muito legais da Náutica. A coisa mais legal que eu fiz foi acompanhar uma regata que saiu de Recife até Fernando de Noronha. E eu fui embarcado. Fui num veleiro. Você foi num veleiro daqueles? 49 horas de veleiro. 49 horas. Fui e voltei. E, cara, essas coisas fazem te apaixonar pelo mar, né, cara? Porque é muito legal. Aí comecei a entender um pouco mais de barco e tal. E aí que vem o seu negócio de nó também, vem disso, então. Sim, de ver nó e entender pra que serve tudo isso. E é um mundo um mundo que eu sou um iniciante, né? Eu sei muito pouco perto dos caras que... Porque os caras que estão no mar, vivendo no mar mesmo, viram uns ninjas disso, né? Ah, sim. É muito legal. Então sua paixão veio daí, você pelo trabalho acabou você caindo na náutica. Vem daí, eu gosto muito, então acompanho muito blogs de náutica e tal, sou fãzaço do Amir Klink, que é um cara muito desse mundo, e aí uma vez no Manual do Mundo eu inventei de fazer uma canoinha de origami, mas eu falei, não vou pegar aquele modelo de barco comum, porque ele tem aquele mastro horroroso no meio. Você não vai sentar naquilo, não tem como. Aí eu arrumei um outro modelo de canoa, e eu comprei 80 folhas de cartolina, colei todas as folhas, fiz um sulfitão imenso na sala da minha mãe. E aí dobrei de um jeito que eu já tinha calculado que ficasse mais ou menos o tamanho para eu navegar no negócio. Só que quando eu dobrei, já percebi que o negócio ficou mole demais. Porque papel tem uma relação entre espessura e área, que quando você aumenta ele fica mole. Certo. Não tem, tenta fazer um avião de papel tamanho dessa mesa aqui. Não dá. Ele fica molão. Ele fica todo, né? Ele fica todo desmilinguido. E foi isso que aconteceu com o barco. Então, na hora que eu terminei de montar, eu falei, esse negócio não vai dar certo. Aí eu já botei umas travas de papel assim pra ele não abrir, mas eu tinha certeza que ia dar errado. Eu falei, vou continuar mesmo assim, porque eu tenho que ir até o fim agora. E naufraguei, né? O título do vídeo é Como Naufragar num Barco Gigante de Origami. E isso impulsionou pra gente fazer outros projetos, né? Aí eu fiquei... É legal você tomar uma pancada assim, porque você dá uma ferida no orgulho, você fala, não, agora eu vou fazer o próximo, vai. Aí você continuou no origami. O próximo foi de papelão. Certo. Aí eu comprei 8 caixas de fogão. Tem umas lojas que vendem caixa usada, né? Aquelas caixas de papelão usada para mudança. Comprei 8 caixas de fogão e montei um barco com essas caixas. E aí não, aí foi um belo de uma canoa que a gente foi em 4 pessoas nela e ela não afundou. Caramba! Daí eu falei, não, agora, a partir de agora, todo o começo do ano vai ter um barco. Tudo com água, cara. Sempre, mar, né? Começo do ano vai ser um barco. Esses barcos, acho que teve um só que eu fiz no mar, que foi o de Silver Tape. O resto tudo bem. Mar, mas na água, né? Na represa, né? É uma represa... A maioria das vezes é numa represa que fica em Ibiúna lá, que chama Represa Itupararanga, que... Pega a Piedade também e tal, mas é daquela região. São Roque, Mairinque, Votorantim, Sorocaba. E aí eu fizemos de papelão, depois eu fiz um de garrafa PET, que é uma prancha. Mas isso é legal, não é aquele barco feio. Porque tem uns memes de garrafa PET que é um barco meio feio lá. O que a gente fez não é assim. É uma prancha que o pessoal faz em Santa Catarina, que é uma ONG que fazia lá, a gente pegou esse modelo deles. Que fica uma stand-up paddle. Que e ela é achatadinha, assim. E, cara, vira uma bela de uma prancha dentro da pedra. Também dá pra ir 2 pessoas em cima tranquilamente. Aguenta. Eu fiquei anos com essa prancha lá no Manual do Mundo. Depois eu doei. Olha só. Mas eu adorava. Não queria doar, porque era muito prática. E o barco lá, o primeiro? O que você fez com ele? Do outro ele desmilinguiu tudo. Na água ele desmontou. Não, o primeiro. E o de papelão? De papelão a gente É que no final eu sempre gosto de dar uma radicalizada. Então, entendi. A Rafa Pet teve um de madeira domo. Foi um que a gente pegou 2 canos de PVC, eram 4 canos de esgoto de PVC, mas bem grandes, de 20 centímetros de diâmetro, que é um cano difícil de achar, e colocamos uma bicicleta em cima, eu lembro, e a gente modificou a roda traseira da bicicleta para ter um monte de pá. Pedalinho, né? Era um pedalinho, que eu não quis chamar de pedalinho, porque pedalinho normalmente é aquele que tem uma rodona na frente, né? Isso. E aí a gente chamou de bicibarco. Só que aí eu falei pra Mari, já fizemos demais esses barcos, vamos colocar alguma coisa mais ousada, né? Entendi. Vamos prometer alguma coisa mais parruda, assim. E aí foi nessa que eu prometi o submarino. Caramba. Só que eu tava imaginando um submarino que ele tivesse um snorkel pra fora
O snorkel pra fora é pleonasmo, né? Todo o snorkel vai ser que ser, né? pra fora, mas tudo bem. Ia ser tipo um negócio daquele, como que chama? O periscópio. Periscópio, né? Só que fosse pra respirar, né? Certo. E fazer isso com um cano de 20 centímetros de diâmetro para que o próprio snorkel servisse de boia. E aí o submarino não afundava, ele ficaria para baixo d'água, mas com o snorkel para cima. Ficaria boiando, flutuando naquele ponto de equilíbrio ali. Legal. Isso, você ia chegar num ponto de equilíbrio que ele nunca ia afundar. E aí eu comecei a ler sobre submarino e tal, descobri que isso não é um submarino. Isso seria um semi-submersível, que são os submarinos que a galera leva a droga. Isso daí, a maioria não afunda. Entendi. Eles ficam com porque o cara tem que saber onde tá pra pegar, né? E também o submarino que afunda é outra coisa. Ele é muito mais difícil de fazer. Porque ele afunda e ele pode ir pro fundo. E aí, se ele for pro fundo para valer, ele te esmaga. Você morre esmagado. E aí... Então ele tem que ter a flutuabilidade, né? E você tem que controlar muito bem a flutuabilidade dele. E aí eu falei, não, agora a gente se meteu numa encrenca, porque a gente vai ter que fazer um submarino para valer aqui, né? Isso como que era com o público, cara? Você prometia e o público cobrava. Eu falei no vídeo lá, se esse vídeo chegar a 500 mil joinhas, eu faço o submarino. Ah, tá. Obrigado. Mas e o... E aí, o que eu achei? Os outros, como que era? Mas o que eu achei? Você prometia, mas tranquilo. Os outros eu falava, o primeiro vídeo do ano é um barco. É um barco. O primeiro vídeo do ano, Legal. E aí, a promessa foi, em 2018, eu falei, o vídeo de 2019 vai ser um submarino. Era pra ser 2019, né? Era pra ser o vídeo de 2019. Que maneiro. Aí... eu achava que 500 mil joinha ia demorar um ano pra chegar. Eu falei, nem vai ser 2019. 500 mil joinha, não, que é isso? Mas é bastante, sabe? Não né? É difícil um vídeo pegar 500 mil joinha. E ainda mais em pouco tempo. Quando o vídeo fica lá muito tempo, ao longo do tempo ele pega, mas não logo de cara, assim. Foi tipo 2 meses. 2 mil, a galera queria. Porque a galera queria... Era o desafio, né? Então, mas a gente foi descobrindo que não era tão simples, não. Que o submarino podia te matar fácil. Com essa questão de implodir. Certo. Porque, à primeira vista, qual que é o perigo do submarino, né? Para quem nunca mexeu com isso. Vai achar que é perigo se você se sufocar, porque vai faltar ar. Ou que é o perigo de entrar água. Uhum. Vou te falar que essas duas coisas são as mais fáceis. Primeiro que, por menor que ele seja, tem bastante ar dentro. Você não sufoca fácil. Você consegue respirar aquele ar por muito tempo. E entrar água é simples. Você vedou ele que nem uma geladeira com uma borracha ali, não entra água. Tanto que esses dois problemas a gente não teve nem de perto no submarino. Mas agora, implodir o submarino é fatal, né? Você está ferrado. É muito fácil de implodir. E outra coisa difícil é de afundar. Porque no momento que você entra dentro de uma cápsula, que ela está cheia de ar, como que você faz esse negócio afundar? Você precisa de muito peso. E aí, no nosso submarino foi 450 quilos de chumbo. Isso aqui é, né? 450 quilos. E ficar levando esse negócio pra cima e pra baixo. Primeiro é o preço do quilo do chumbo, pra começar. Caramba, é mesmo, caríssimo. né, cara? É caro, né? É que eu vou vender tudo isso agora. Uhum. Porque o chumbo não perde valor. Então, beleza. Né? E, aliás, valorizou. Foi um ótimo investimento em chumbo, nesses anos aí, né? Cara, só o quilo de chumbo foi... A gente comprou numa fábrica, né? Sim, porque vai comprar onde quilo de chumbo também, 450 quilos. Compramos um lingote de chumbo da fábrica. E aí... Só que aí... Cara, a gente bolou o submarino. Primeira coisa que a gente pensou. Ele tem que ser o menor possível para levar o mínimo de lastro possível. Porque senão, como que a gente vai levar esse negócio da água? Se ele tiver 2.000 litros, ele vai ter 2 toneladas. Pelo menos. Então, a gente pensou que tinha que ser pequenininho. E aí eu falei, não, mas vai ser muito claustrofóbico se for pequenininho. Então, eu e o Fernando, que é o físico que trabalha com a gente há muito tempo lá, a gente falou, não, vamos bolar uma planta do submarino para que encaixe perfeitamente no meu corpo. Tipo, você ia vestir ele. Eu vou praticamente vestir o submarino. Então o que a gente fez? Pegou 2 madeirites, colocou a 90 graus, eu sentei em cima dessa madeirite e a gente fez 2 projeções, uma no chão e uma na lateral. E aí, com base nessas projeções, a gente montou um mockup de papelão em volta da projeção. E era octogonal. Uhum. Octogonal ou octagonal, né? Anyway. Octógono, né? Era um octógono a base dele. Eram cavernas de octógono ligadas entre si. E quando a gente terminou de montar, estudou... Aí é legal montar em papelão isso, porque é fácil. Você monta com cola quente. Então, não ficou legal isso aqui. Corta, coloca outro e tal. A gente fez... vários estudos ali, depois de uns 2 dias a gente tinha um modelo que é esse aqui. É isso aqui. Aí eu entrava e saía do mockup submarino. Pra ver se ficava confortável, se não ficava claustrofóbico e tal.
E a gente conseguiu, deu uns 600 litros, mais ou menos, o volume dele. Começou a ficar viável. Começou a ficar viável. E aí tem que correr atrás de um monte de coisa. Não, tem que projetar isso em 3D, mas a gente não sabe projetar em 3D. Então, o Anderson, que é um amigo nosso lá, engenheiro, projetou em 3D. Certo. Aí, o que vai usar de lastro? E tudo isso eu ia conversando com o público. Meu, o que vocês acham que a gente tem que fazer? Porque até então, antes da gente desenhar, a gente não sabia nem de que material ia fazer. Certo. Tinha os moleques da Alemanha que tinham feito um submarino com banheira. Com uma banheira de aço. Real Life Guys é o nome do canal. Um submarino muito legal. E eles fizeram vários vídeos com esse submarino e tal. Só que tem um negócio. O máximo que eles tinham descido foi 9 metros. Fizeram um mergulho lindo. Aí, no final, eles resolveram descer o submarino mais que isso só para testar. O submarino implodiu com 11 metros. Caramba, eles chegaram no limite, então. Só que não tinha ninguém quando eles desceram, porque eles já desceram querendo implodir. Isso quer dizer que os caras passaram a 2 metros da morte, tá ligado? Caramba, cara. Aí eu falei, não, mas nunca que eu vou fazer isso, sabe? Esse modelo de submarino é justamente o que não é pra fazer. Porque é muito legal o vídeo, só que, meu, um submarino mortal. Que doideira, tá né? Tá louco. Aí a gente tinha 3 opções. Fazer o submarino de aço, né? Que é o padrão da marinha e tal. Mas é muito difícil lidar com aço. A gente não tem know-how nenhum de aço. Não dobrar, cortar. Como você vai dobrar aço? Nossa é um trabalho muito profissional, não dá pra fazer. E mesmo um serralheiro, não dá pra fazer, cara. Tem que ser um cara que manja, né? Tem que ser um cara que manja muito e não é qualquer oficina, né? Como você vai achar uma oficina que vai dobrar um tubo de aço e tal? Complicadíssimo e caro também. Segunda opção, fazer de madeira. Os primeiros submarinos eram de madeira, totalmente de madeira. Então faz de madeirona grossa e tal, veda tudo. E uma terceira opção, que é o que a gente acabou indo, era a fibra de vidro, porque os barcos mais modernos são de fibra de vidro, né? O lancha, iate e tal, é tudo de fibra de vidro, e os narcosubs também. Então eu falo, não, mas se os caras estão atravessando, vão da Colômbia até Como que chama? Os narcosub. Narcosub? É, que são os submarinos. Você foi até atrás disso. Estudei pra caramba os narcosubs. Eram feitos de fibra também. Entendi. Aí a gente falou, não, vamos fazer de fibra, porque caramba, fibra... os caras, se eles aplicassem, né, cara, esse conhecimento, né, pro bem, né? Nossa. Os caras fazem submarino. Mas é semi-submersível, tem poucos... Entendi. Narcosub quase não tem submarino mesmo. Entendi. São esses barcos que afundam e fica com o biquinho pra fora. Porque se afundar, lascou. Aí é difícil. Como que você vai manter o motor a diesel funcionando debaixo d'água, entendeu? Isso aí já é coisa da marinha, não é coisa do traficante. Não dá pra fazer, não. E aí, decidimos pela fibra de vidro porque era um know-how que a gente poderia... Que é mais fácil de mexer com ela, moldar e tudo? Não tem comparação com aço. Né? Uma coisa que é mais caseira. E o resultado é sensacional. Aí foi atrás da Redilize, que é a empresa que vende coisa de fibra de vidro. E aí fiz amizade com o Beto, que é um dos donos da Redilize. Cara, sensacional e tal. Que legal. Acompanhou a gente o projeto inteirinho, assim. Isso é uma pergunta, até queria fazer. Você buscou sempre parceria nesse... para fazer? Tem que fazer, porque não tem... No caso do submarino. Nos outros, você ia também? Não. Os outros estavam tranquilos, não, outros né? Tudo por conta. O submarino, muita coisa a gente fez por conta. Até essa parte do projeto, era eu e o Fernando lá bolando o submarino. Até que chegou a hora de botar a mão na massa mesmo, daí a gente teve que contratar alguém, aí chegou o Pena. Entendi. Porque construir mesmo é muitas horas de trabalho. Eu falei, se eu começar a construir isso, eu não faço mais vídeo. Né? Aí quem botou a mão na massa mesmo foi o Pena. Com esse projeto que a gente já tinha feito. E aí ele foi dando outras soluções de problemas que foram acontecendo. Mas o desenho do submarino, como ele ia funcionar, do que ele ia ser feito, estava tudo definido. Tudo num projeto já bem feitinho. E o muito legal é que esse projeto é o que foi para a água, sabe? O projeto que legal, a gente fez lá no começo, ele praticamente não tem mudança. Ele é... Veio do comecinho veio do ali. Comecinho desse estudo que a gente fez da projeção no madeirite ali. Olha só que maneiro, cara. E aí, a fibra de vidro, a gente fez essa parceria com a Redilize porque... Cara, não basta dar a fibra. Porque eles deram todo o epóxi, que é o caro, né? Que é essa resina. Pô, foi epóxi que não acaba mais. Mas o legal é dar um know-how, né, cara? Você bater um telefone e fala, tô tendo um problema aqui. Qual que é a mistura certa que eu tenho que fazer? Essa mistura que eu tô fazendo tá esquentando demais, endurece antes do tempo e tal. Nossa, e aí, você meio cozinhou isso em casa? Em casa, cara? Não, mas o epóxi é feito pra isso. Ele é feito pra isso. Você compra 2 galões ali que você mistura na proporção certa. Você tem um tempo para trabalhar. No nosso caso, o epóxi que a gente usou eram uns 40 minutos. Você podia trabalhar com ele.
Legal. E depois ele endurece e vira... Aí não consegue mais fazer nada. Ele vira... É muito semelhante ao Durepoxy, né? Aliás, o Durepoxy é a massa epóxi. Disso, né? Uhum. É. E é muito legal porque ele cola super bem, ele veda tudo que você quiser, ele não tem cheiro, porque a outra resina que você usa com fibra de vidro é a resina poliéster. E a resina poliéster, que é mais barata... Ela dá um cheiro que você não consegue entrar no submarino com aquele cheiro depois. Você vai ficar contaminado. Ia ficar um cheiro terrível. E ela não é tão boa para água também. Ela pode delaminar na água e tal. Ela é menos resistente para água. A epóxi é uma resina mais parruda, mas é mais cara. A gente fez parceria com eles e rolou. Legal. E aí tem outras parcerias que a gente fez, porque tem coisa que não dá pra você fazer sozinho. Tipo, acompanha o pessoal do mergulho que acompanha a gente. Foi uma escola lá em Mercione, que é uma escola de mergulho aqui de São Paulo, que eles deram suporte pra gente durante um tempão, né? Pô, qual que é o perigo disso, né? Pra mergulhar e tal. Como que vai um mergulhador lá? Eu não entendo nada de mergulho. Agora eu fiz o curso de mergulho antes de mergulhar. Aí, agora você tá agora a gente entende um pouco mais. Lógico, não sou um especialista. E lá na época da náutica, você nunca tinha feito... Quando você foi naquele barco lá, você não fez curso de mergulho? Não fiz, então. E era engraçado, porque eu trabalhava na mesa que do lado tinha a revista Mergulho. Eu trabalhava na náutica, tinha a galera da revista Mergulho. Sim. Mas aí era revista, eu conversava com os caras lá, tipo, eles tiravam fotos subaquáticas e tal, mas eu nunca... Mas você tinha vontade? Passava pela sua cabeça? Tinha, cara, mas eu sempre fui tão sem grana, sacane, que o mergulho é um esporte caríssimo, caro, né, cara? É caro. Não, mas fala assim, fazer um curso com os caras, o dia que eles fossem, você... Eu queria, mas não... Teve que esperar o submarino pra fazer. É. Que legal. Então, eu sempre sonhei em mergulhar. Tipo, era um sonho desde sempre. E achei sensacional. Quando eu fiz o curso, nossa, apaixonei também. É uma coisa que eu quero muito que minhas filhas cresçam logo pra gente fazer isso, sabe? Que legal. Juntos. Mas aí, eles deram todo esse suporte de, poxa, entender como é que o corpo se comporta debaixo d'água. Porque um dos perigos submarinos, um perigo mais leve, mas ainda assim um perigo trash, é que você, no nosso submarino, você tinha que mudar a pressão dentro da cabine para que o casco não sofresse muito. Você vai descendo, a pressão da água vai aumentando, você tem que aumentar a pressão dentro também. Porque aí mantendo... Você vai você vai igualando. Foguete. É igual o foguete, ali a fumacinha que sai. Você tem que ir regulando para manter. Senão ele... E pensando num avião, por exemplo, o avião despressuriza quando sobe, né? Porque se ele mantiver a pressão atmosférica, ele pode explodir. Claro. O submarino é a mesma coisa. Você tem que... O submarino que a gente construiu, o da Marinha não faz isso não. O da Marinha tem casco para aguentar. Ele fica... chama de submarino pressão ambiente ou submarino 1 ATM. O da Marinha é 1 ATM. Você entrou dentro dele, a pressão a nível do mar normal, ninguém sente diferença nenhuma. Sossegado. Só que ele tem um casco de aço que, pelo amor de Deus. O nosso não, tinha que pressurizar. Mas isso me dá muita tranquilidade, porque não vai implodir, não tem como a água destruir isso, mas eu vou igualando a pressão. Só que, cara, o que isso causa no seu ouvido, sabe? O que isso causa no seu corpo? Porque no mergulho tem esse problema. Conforme você vai descendo, você tem que ir compensando, né? Apertando ali pra... Por isso que no vídeo lá você fica fazendo, Eu fico apertando o nariz. Só para o pessoal ter uma ideia. O que acontece? Tem um canalzinho que liga a parte interna do ouvido com a parte externa. E isso liga na boca também, liga por dentro da boca. Só que o ar passa muito devagar ali. E esse canalzinho pode entupir e tal. O que acontece? Se você colocar uma pressão muito forte, é o seu tímpano que regula. Que faz ele é uma... Na verdade, tem uma parte do ouvido que está para dentro e outra para fora. Isso. A parte de dentro, o ar entra pela boca mesmo. Isso. E a parte de fora é onde você cutuca lá na hora de limpar, que não deveria chegar até o tímpano. E o tímpano é uma membrana que fica entre esses dois. Se tiver uma diferença muito grande de pressão entre a parte de dentro e a parte de fora, estoura e você perde a audição, cara. É trash. É trash mesmo. Então, por isso você fica ali compensando. Só que quando eu coloco pressão dentro da cabine, o risco que eu tenho de acontecer algum acidente existe, sabe? Então, o meu maior medo no submarino, no dia que a gente estreou o submarino, era esse. Porque eu enchia de pressão dentro da cabine, beleza, compensar é fácil. Né? Você vai apertando o nariz e compensa. Só que na hora que sobe, eu tinha medo de, na hora que eu abrisse a escotilha, ele dar um boom. Assim, entendi. Sabe? E aí dá aquele estouro. E aí dá uma diferença de pressão no ouvido. Saquei. Mas não deu. Foi tranquilo essa parte aí, né? Foi. Mas a história do submarino é essa.